Boa tarde a todos. Sou Felipe Lavinhati, como está escrito aqui em cima. Antes de começar minha apresentação, eu só vou mostrar um vídeo que é um teaser do projeto Arte Fora do Museu, que é o que eu vim falar aqui hoje. Muito bem, esse é só um teaser de algumas obras de arte. Esse teaser tem 2 anos, que é quando a gente lançou o projeto. Mas para falar do projeto, eu vou ter que falar, então, voltar um pouco no tempo, vou ter que falar um pouco da minha carreira realmente, né, da minha formação. Eu sou formado jornalista, em jornalismo, né? Mas antes de fazer jornalismo, eu estava na dúvida entre fazer artes plásticas ou jornalismo. Esse aqui é um desenho de um cara que eu gosto muito, que chama Bill Sienkiewicz. Quando eu era adolescente, assim, uns 12 anos mais ou menos, eu adorava desenho, pintava muito. Na casa da minha mãe ainda tem uns registros dessa minha carreira que ficou engavetada. Tem alguns desenhos que eu fiz até na rua, assim, que é em espaços públicos. Nenhum relevante, nenhum sobreviveu. Mas, enfim, eu gostava muito de desenho, eu sempre gostei muito de artes plásticas. Em algum momento da minha vida, eu comecei a gostar também de jornalismo, eu esqueci uma coisa e comecei a focar em outra, mas esqueci naquelas, né? Porque eu sempre gostei de artes plásticas e, enfim, daí eu fiz realmente, prestei jornalismo, me formei, passei 10 anos da minha vida trabalhando em jornal, revista, TV, rádio, diversos veículos. E quando eu estava trabalhando na grande imprensa, em 2008, eu fui numa exposição na FAAP, onde, não sei se alguém aqui já entrou na FAAP, mas para mim foi uma grande surpresa em 2008. Eu, com 29 anos, eu descobri que existia obras do Aleijadinho dentro da FAAP, na cidade de São Paulo. Para mim, Aleijadinho só tinha em Minas Gerais. Para mim foi uma grande novidade. E nessa época eu pensava, jornalista, falei, isso dá uma grande pauta, vamos ver que outras obras deve ter aqui em São Paulo. E eu pensei, cara, deve ter, daí eu pesquisei, eu achei de Cavalcante, achei Brecheret, achei várias obras pela cidade, cheguei para o meu chefe, falei, cara, tem uma ideia genial para a gente fazer um site jornalístico, a gente faz um levantamento de obras de arte em São Paulo, murais, grafites, esculturas, arquitetura também. Aí, não compraram minha ideia, não compraram minha pauta, coloquei minha pauta no bolso. Nesse dia, acho que eles fizeram uma taxa Selic, algum gráfico que deve ter tido duração de 2 horas, teve alguns cliques lá, e não foi permanente. Tudo bem, passa-se um tempo. Em 2010, eu começo a trabalhar com o André Deac, que é o meu sócio no Arte Fora do Museu, e ele vem com uma ideia para mim. Ele chega, fala, cara, eu tô com uma ideia genial aqui, eu vi uma revista que tinha umas ideias de grafites em São Paulo, fizeram um mapa. Se a gente fizesse isso daí, ter uma bolsa para fazer um site de cultura, a gente fizesse isso daí. Eu peguei, tirei minha ideia do bolso, falei, cara, se a gente fizesse melhor, se a gente fizesse maior. Aí eu apresentei para ele a ideia que eu tinha tido e estava escondida lá, que foi uma vez rejeitada. E a gente acabou escrevendo a 4 mãos o projeto do Arte Fora do Museu. Então, como eu estava falando, né, as categorias que entraram nesse levantamento são esculturas, como essa daqui do Brecheret, o famoso Empurra-Empurra, né, o Monumento às Bandeiras, deve ser a escultura mais famosa de São Paulo.
Essa daqui é uma pintura da Tomiotaki, que fica do lado da estação Anhangabaú. E essa daqui é muito interessante também, porque todo mundo passa em frente e não se dá conta. Assim. Acho que é só uma pintura de prédio, enfim. Que isso tem muito a ver com o que a gente percebeu ao fazer o Arte Fora do Museu. A gente percebeu que as obras de arte, elas passam despercebidas se você realmente não está, se você não está andando na cidade pensando nisso. Fala, cara, quero apreciar. Normalmente você vai para sua casa, para o trabalho, está no carro, no ônibus, olhando para frente, você não olha para os prédios, não olha para as laterais. Né? Então a gente tentou tirar essa camada que existe na cidade para revelar. Aqui é arquitetura, né? Essa daqui também, para quem reconhece, aí é o Copan, do Niemeyer. O Arte Fora do Museu é o único site que tem todas as obras do Niemeyer em São Paulo levantadas. Inclusive, quando ele morreu, mesmo o site dele não tinha. Tem algumas que ele renegava, né? Inclusive. O Copan, inclusive, ele renegava. E esse daqui eu acho que é o grafite mais famoso, né, de São Paulo. É o mais antigo, talvez, que ainda exista, que é o Buraco da Paulista. Que é uma parte de grafite também. Essa aqui é os Gêmeos, super conhecidos. Enfim, esse daqui é outro grafite também. Eu coloquei ele aqui. Estou repetindo o terceiro grafite, mas tudo bem. É que ele tem uma história muito legal. Que esse daqui, não sei se alguém conhece esse local, mas ele fica é um conjunto habitacional que fica na Marginal Tietê, quase entrando na Bandeirantes. E essas empenas aqui desses prédios não tinham nada. E quando não tinham nada, eram grafitados, eram pichados, o pessoal não cuidava, não tinha manutenção. Era um lugar meio degradado. O dia que a gente foi tirar fotos desse lugar, tinha uma senhorinha que morava num dos prédios aí. E ela chegou pra gente e falou, cara, que legal, vocês estão tirando foto aqui dessa obra de arte. Ela começou a contar a história. Ela falou assim, a partir de agora, desde que pintaram isso daqui, mudou completamente a minha vida. Agora eu valorizo, as pessoas cuidam do jardim, enfim. Esse é um exemplo de como a obra de arte mudou não só uma aparência do local, mas mudou também a forma com que a pessoa interage. No caso, ela mora numa obra de arte, né? Então ela tem essa identificação muito grande. Esse terceiro prédio aqui, não dá para ver direito, mas nele tem diversos nomes. São nomes de moradores ali. Então o cara que pintou isso daí, ele pegou o nome de todo mundo que morava no prédio e colocou. Então a identificação é muito maior. A obra de arte passa a ser parte integrante da vida deles. Né? Aí o que acontece? A gente lança o Arte Fora do Museu. Até então era só um levantamento, um trabalho jornalístico, 100 obras na cidade. A gente falou, legal, fizemos um levantamento, a gente começa a ver que ele é um pouco mais que isso. E as pessoas viram antes que a gente. Essa daqui é uma exposição que a gente participou, ali no fundo, no caso, a Bienal de Arquitetura, que foi no mesmo ano que a gente lançou. E foi muito louco, porque o projeto chama Arte Fora do Museu, e chamou a gente para fazer uma exposição dentro do museu. Eu falei, vamos lá, né? Não dá para negar um convite. A gente foi e fez, então a gente colocou obras de arquitetura, né, nessa exposição. A gente trabalhava com QR Code, né? Então você chegava com o seu celular, tirava uma foto, ele te levava para a página do Arte Fora do Museu, onde tinha informações daquela obra, nome do autor da obra, nome da obra e uma pequena sinopse. Por que a gente fez isso? Dessa forma está cada post do Arte Fora do Museu. Quando a gente anda na rua, quando você vai, sei lá, a gente passou aqui pelo Empurra Empurra. Se você for lá no Empurra Empurra, não está escrito lá a data que foi feita, por que foi feita, não tem aquela história. Se você for no Louvre e ver a Mona Lisa, vai estar lá. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, pintado não sei quando, tem um puta numa sinopse grande falando daquilo lá, e não tem nas ruas. Não dá pra gente também ir lá e colocando plaquinha, mas a gente fez o quê? A gente fez na internet. Então se você tiver com o seu celular e tiver em frente ao Monumento às Bandeiras e acessar o Arte Fora do Museu, você vai ter essa informação. E além de ter essa informação de texto, você também ganha um audioguia, que tem um especialista falando daquilo. Né? Então você clica, você vai ouvir alguém falando daquilo lá, falando da obra. Nesse período que a gente fez o levantamento, eu contei essa história da moça, da senhorinha que morava naquele conjunto habitacional. Uma outra coisa aconteceu com a gente também, o site já tinha sido lançado, a gente foi fazer uma matéria num prédio do Niemeyer, no centro, onde tinha um painel do Di Cavalcanti.
E quando a gente foi fazer uma matéria lá de TV, o porteiro do prédio chegou para mim e falou assim: vocês estão filmando por causa do Di Cavalcanti? Eu falei: por causa do Di Cavalcanti. Não, você sabe que é do Di Cavalcanti, né? Eu falei: não sei, por isso que a gente está filmando aqui. Aí ele pegou e falou assim: não, porque eu sou curador dessa obra. Eu falei assim: como você é curador dessa obra? Eu falei: não, eu trabalho aqui nesse prédio há 20 anos e eu sei toda a história. Ele começou a contar histórias que os especialistas não sabiam. Isso para mim foi demais, assim. Ele começou a falar: olha, aqui ele está retratando trabalhadores do café. Esse ladrilho foi usado porque ele não podia usar aquele outro ladrilho, tá desse jeito. O cara tinha uma história assim gigantesca daquilo. Ele tinha um apego tão grande com aquela obra que a obra acabou sendo dele. Assim, ele se apropriou da obra. Então, eu acho que, assim, nesse caso do Di Cavalcanti, a pintura não é do prédio. Se está em espaço público, é meu, é seu, é do porteiro que se acha curador, entendeu? E quando você tem essa ligação muito forte com a obra, como o caso dele, como o caso da senhorinha que mora lá no conjunto habitacional, você começa a dar muito mais valor. E acho que a gente, é o comum, assim, para mim foi uma grande aula fazer o Arte Fora do Museu, porque eu me achava só um entendedor, mas eu, cara, não entendia nada. Porque eu comecei a perceber realmente assim, que tinha um lado da cidade de São Paulo, mas não só São Paulo, você pode expandir isso para qualquer cidade do Brasil, do mundo, que as pessoas não se dão conta de quantas obras de arte tem no Brasil. Enfim, nessa questão de reconhecimento, assim, primeiro foi a Bienal de Arquitetura. Esse daqui a gente lançou esse ano. Eu faço um convite para vocês depois procurarem. O Google chamou a gente para fazer uma curadoria do São Paulo Street Art, que isso é uma coleção que eles fazem, o que chama Art Project. Então eles entram nos museus, eles fazem tipo Street View, só que dentro dos museus. E a primeira experiência deles fora dos museus, eles fizeram em São Paulo e chamaram o Arte Fora do Museu, que era meio óbvio, mas para a gente foi um grande convite. E a gente fez essa seleção aí tem umas 200 obras mais ou menos. A gente ampliou, na verdade, o nosso banco de dados, né? Então, eu estou fazendo uma evolução aqui do Arte Fora do Museu. Nesse ano também a gente participou da curadoria do Festival Cultura Inglesa. Aí realmente a gente sai muito da web, que a gente começa a fazer exposições mesmo. Aqui a gente fez 4 exposições em estações de metrô, tratando de cultura de rua. Nesse caso aqui, a Vila Madalena, a gente fez moda. E a gente fez 4 cidades do interior, onde a gente fez oficina de live painting. Nesse caso aqui era um artista de Campinas, que ele estava pintando esse quadro. Então ele ficou o dia inteiro pintando, era tipo uma balada. E as pessoas aprendiam a pintar também. Depois esses quadros eles foram para o encerramento do festival aqui em São Paulo, onde teve oficina de lambe também. Então você ia lá, saía com um cartaz, levava para sua casa. E além disso, nesse festival a gente trouxe um artista inglês, que é esse cara aqui, que é o Nick Walker. Nick Walker talvez vocês não conheçam, mas quase certeza vocês conhecem o Banksy, que é talvez o grafiteiro mais famoso do mundo. E esse cara é influência direta por Banksy. Inclusive dizem que ele é o Banksy. Eu não vou afirmar isso. Se vocês quiserem espalhar, eu não vou negar. Talvez eu tenha trazido o Banksy para o Brasil, eu não sei. E ele ficou uma semana em São Paulo, onde ele fez uma palestra explicando como que era o trabalho dele. E além de fazer essa palestra, ele fez 4 obras na cidade. E essas obras entravam praticamente no mesmo dia no Arte Fora do Museu. E elas entravam no Arte Fora do Museu, já entravam com uma explicação, um making off de como que era o trabalho. Então a gente fez uma experiência transmídia aí, né? A gente tinha o ato do fazer, tinha ele explicando como fazia. Daí você pode ver também no seu site. Quer dizer, no nosso site, você pode ver na rua, estando lá na frente da obra. Vocês depois visitem o site, vocês vão ver onde estão escondidas as obras do Nick Walker aqui no Brasil. E essa aqui é a cara do nosso site hoje. Tem roteiro, tem artistas, enfim. Quando a gente lança o Arte Fora do Museu, é muito legal, todo mundo fala que lindo o Arte Fora do Museu, que bom essa iniciativa. A gente começa a ver realmente que ele tem um potencial muito grande de revelar essa camada que estava escondida aí nas cidades, mas tinha uma crítica frequente a gente, desde o primeiro dia que a gente lançou. Falou assim: por que eu não consigo colocar a minha obra de arte aí? Por que eu não consigo colocar o grafite que tem em frente à minha casa? Por que não tem o Borba Gato?
aqui, eu quero colocar um Borba Gato, por que não tem? Aí a gente tem umas, eu poderia argumentar muito porque eu não colocaria o Borba Gato, mas eu não vou fazer isso. E essa era uma questão nossa. A gente fez, na verdade, a gente fez uma curadoria das obras de arte que existem em São Paulo, né? Fazendo uma comparação com museus, sei lá, o MAN deve ter 5.000 obras, eles deixam expostas 500. São Paulo deve ter mais ou menos esse mesmo número, a gente colocou 100 aqui, hoje está quase 200. Então a gente fez uma seleção. Não quer dizer que esse acervo seja só isso. Então a gente quer colocar mais obras, mas a gente ainda vai tratar essa camada curatorial, que não sou só eu que escolho, assim, tem outros especialistas também que vão definindo quais obras entram ou não. Mas agora, essa é a grande novidade que eu trago aqui quando me mandaram o convite do TED, falaram, você tem que trazer alguma novidade legal. Eu falei, puta, essa é a novidade então. Que agora é colaborativo, agora qualquer um aqui pode colocar sua obra de arte dentro do Arte Fora do Museu, de qualquer cidade do mundo. E a gente lançou em beta faz um mês, mais ou menos. Já teve algum retorno, então um retorno até de fora do país. Montevidéu, Santiago do Chile, Nova York, Londres, que eu me lembre. A gente inclusive foi chamado para fazer um roteiro do Goya em Madrid, ou Barcelona, na Madrid. Enfim, a gente está expandindo isso daí. Agora qualquer pessoa pode colocar, a gente vai trabalhar com essas duas camadas, então, né? A curatorial, onde a gente consegue gravar com um especialista, fazer um trabalho mais apurado, e essa camada colaborativa, onde qualquer pessoa pode participar. Para encerrar, eu só vou fazer um convite para vocês conhecerem o Arte Fora do Museu. Se quiserem colaborar, eu vou agradecer muito, porque vocês vão ajudar a aumentar esse banco de dados. Eu acho que não é bom só para mim, é bom para todo mundo, assim, né? Criar esse banco de dados, né? Realmente isso daí é um patrimônio que as pessoas não se dão conta que tem nas ruas. Então, acho que é legal, quanto mais pessoas perceberem que existe isso, essa arte nas ruas, acho isso muito legal. E o convite que eu faço, que esse é muito fácil, não precisam entrar à noite fora do museu, prestem atenção nas cidades. Assim. Eu acho que muita gente fala que São Paulo é feia, não sei o quê. São Paulo é muito bonita, você tem que prestar atenção nela, só isso. Obrigado.